Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, sexta-feira da primeira semana do Advento. Evangelho de hoje, Mateus 9, versículos do 27 ao 31. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos seguiram, gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu possa fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: "Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda a região. É interessante o texto porque há uma afirmação de fé na boca dos 2 cegos, né? Dos 2 deficientes visuais. Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Aqueles 2 homens, diante daquela situação em que eles se encontravam, veem em Jesus alguém que os podia curar, que os podia libertar daquela condição em que se encontravam. Jesus, no primeiro momento, não lhes dá audiência. Entretanto, eles continuam seguindo Jesus. Para quê? Para ver se realmente eles eram persistentes. Depois de Jesus ver que realmente eles eram persistentes, Jesus se volta para eles e diz: "Vocês realmente acreditam que eu possa fazer isso?" "Sim, acreditamos." Ok, a profissão de fé. "Sim, eu creio." "Sim, eu acredito." Aqui é algo interessante, tá? Deus precisava que nós confirmássemos a nossa fé nele para fazer alguma coisa? Não. Entretanto, ele quer que o ser humano participe do processo. Não tem jeito. Ele pede, né? Ele fala: "Você acredita que eu creio?" Ou então a outra frase, né, enigmática: "O que queres que eu faça?" Né? É a profissão de fé. "Eu realmente creio que tu podes fazer isso por mim." Né? E aí Jesus realiza. É interessante: "Faça-se conforme a vossa fé." Veja que interessante isso, né? Faça-se conforme a vossa fé. Não adianta eu chegar para Jesus não acreditando nele e pedir as coisas. Tem que ter fé, porque eu tenho que participar do processo. Volto a dizer, Deus precisa da nossa fé? De jeito nenhum. Mas Ele quer que participemos do processo, senão nós não iremos valorizar. Tudo aquilo que vem de graça, nós não valorizamos. Não valorizamos. Não no nível se nós tivéssemos que lutar por aquilo. Se nós participarmos daquilo. Agora, se vier totalmente de graça, nós não damos o devido valor. Depois, no final, a advertência: "Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas não tinha jeito, né? Assim como tem muito fofoqueiro nos dias de hoje, já tinha naquele tempo, né? Então eles já saíram falando para todo mundo, espalhando que Jesus tinha realizado a cura. Por que Jesus não queria que eles falassem? Aqui é algo interessante para refletirmos. Jesus sabia quem ele era. Ele era o Messias. Só que ele não era o Messias que o povo esperava. O Messias que o povo esperava era um Messias político. Por quê? Davi foi um político. Lembra vocês que Davi foi aquele que unificou o Estado de Israel, que criou o Estado de Israel. Ele unificou a nação. Né? Então, eles esperavam, foi um guerreiro, foi um general, que depois se tornou rei. Então, eles esperavam a vinda de um Messias assim. De um Messias que iria reunir o povo em torno de si de novo. Lembremos que o reino de Israel tinha se dividido. No primeiro momento, entre o reino do norte, que manteve, né, o nome de Israel, e o reino do sul, que se tornou Judá. Depois houve outras separações, né? Só Judá que ficou, Judá e a tribo de Benjamim, que se formou um país só. A tribo de Benjamim sumiu, ficou o reino de Judá. Então, eles esperavam um Messias político, um Messias rei, um Messias que iria reinar e restaurar o templo davídico. Só que Jesus não era esse Messias. Aqui era uma visão deturpada de Messias. O Messias, Cristo, é o Messias profetizado lá por Isaías. É o Messias que vem dar a vida pelo povo. É o Messias que vai ser rejeitado pelo povo. Mas é o Messias que vai salvar o povo.
Por isso que Jesus, no primeiro momento, ele não quer que o povo fique sabendo quem ele é, o Messias. Porque havia essa visão deturpada da messianidade. Ele não era um Messias político. Ele não veio restaurar a dignidade do reino de Israel. Ele não veio restaurar o reino de Israel dos tempos gloriosos de Davi e Salomão. Não, ele veio dar a vida para libertar a humanidade do mal, do pecado. A começar do povo hebreu, mas se estendendo a todos os seres humanos do mundo, a todos aqueles que crescem nele. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, por isso que no primeiro momento, quando ele realizava as curas, isso é muito particular do Evangelho de Marcos. Nos 8 primeiros capítulos, ou seja, na primeira fase do Evangelho de Marcos, Jesus oculta quem ele é. Depois não. Porque aí já é a trajetória final. Os 8 últimos capítulos, ele já começa a revelar quem ele é e já não se importa do povo estar anunciando, falando. Por quê? Porque ele já caminha para Jerusalém para morrer. Então, para ele se tornava indiferente. Esse trecho do Evangelho de Mateus reflete muito bem o primeiro período, em que Jesus não quer que as pessoas saibam quem ele é, porque ele sabe que o povo tem uma visão deturpada de Messias. Ele não é o Messias que o povo esperava, mas ele é o Messias profetizado por Isaías. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.